gostaria que você falasse um pouco sobre a violência dos contos de Irmãos Grimm. Tá? Isso é uma coisa que também chama muita atenção, né? As pessoas, como você falou, Kai, as pessoas entram em contato normalmente com versões editadas dos Irmãos Grimm. Quando busca ler os Irmãos Grimm mais na origem, se torcer o livro, chega a pingar sangue, né? Então, a Disney parece estar resgatando essa violência das adaptações em live action. E aí, isso é uma coisa que sempre causa surpresa, não é, Karen? Esse é um ponto bem quente, né, desse campo, né? De um lado, a gente pensa os contos de fadas como aquela narrativa doce, ingênua, suave, né? Adaptada, né? Perfeita, né? Não adaptada, mas perfeita para o público infantil. Se a gente pensar, né, aquela situação que eu mencionei agora há pouco, né? Pessoas reunidas contando histórias, lá atrás, todo mundo podia contar, todo mundo podia ouvir, né? Os contos de fadas, eles, na verdade, se transformaram em contos infantis muito recentemente. Na verdade, é 200 anos atrás que eles passaram a ser vistos e ser vendidos, né, em edições dirigidas para um público infantil. Mas eles eram, originalmente, histórias contadas para todas as idades, né? Também a infância, há um tempo atrás, era outra, né? Ela era vivida de outra maneira, a criança era vista de uma maneira totalmente diferente, né? Então, uma série de coisas que hoje a gente não daria para uma criança, ou pensaria 10 vezes antes, naquela época as pessoas não tinham esses pruridos, porque não consideravam a criança um ser diferente do adulto. E o conto de fadas, como eu falei agora há pouco, né, quer dizer, ele é em boa medida como um espelho, né? Ele reflete o seu contexto, ele reflete aquilo que as pessoas vivem. Embora a gente pense nos contos como um mundo de faz de conta, é um outro mundo, os contos, eles assumem muito mais do que às vezes a gente repara, mas eles assumem muito da vida cotidiana daquelas pessoas que ficaram contando esses contos ao longo de muito tempo. E a violência fazia parte da vida dessas pessoas. Se a gente, né, quer dizer, a gente tem que pensar, os contos, eles eram narrados rural, né, por pessoas que viviam na agricultura, pessoas simples. Escatologia, violência, tudo isso fazia parte do povão, né? Parte, né? Quer dizer, a vida cotidiana deles não era uma vida de luxo, não era uma vida tranquila, era uma vida de muito trabalho, é uma vida muito... sabe, às vezes a gente pensa assim, Joãozinho e Maria, ó, que horror, querem abandonar os filhos na floresta, mas os pais dizem que não têm condições de sustentar. Isso para nós parece, nossa, que horror, mas quanto disso não deve ter acontecido mesmo? Pessoas que vivem da agricultura e têm, não tem a tecnologia que se teve depois, não tem maquinário que se desenvolveu depois, a própria agricultura não rendia, né, não produzia alimentos na mesma rapidez, na mesma proporção de hoje. Então, é um mundo de muito trabalho, desnutrição, disputas, né? Quer dizer, por que a madrasta
principalmente se ela tem um filho ou filha dela, por que ela maltrata o filho ou a filha da mulher anterior? Né? Por que ela dá o pão para a própria filha, não, o pão macio, e dá o pão duro para a filha da mulher anterior? Né? Se tivesse 2 pães macios dentro da casa, talvez ela desse para cada um pedaço macio, mas ela vai dar para a filha dela o que é melhor. Então, os recursos são restritos. A questão da fome também, né, o próprio canibalismo também. Eu já comentei isso já em sala de aula. Não era comum, mas também não era incomum o canibalismo na Idade Média. Então, isso reverbera nos contos também, né? É uma realidade dura. Exatamente. Então, tem violência? Tem muita violência nos contos dos irmãos Grimm, né, que você mencionou na sua pergunta, mas os próprios irmãos Grimm, eles já coletaram narrativas, eles deram preferência a narrativas, né, quer dizer, nos casos em que eles ouviam várias versões, eles davam preferência para narrativas menos violentas. Né? Mas a gente sabe, né, voltando para o Chapeuzinho Vermelho, não, a Alexandra mencionou aí o canibalismo, né? Quer dizer, a gente tem versões da Chapeuzinho Vermelho em que a própria Chapeuzinho come da carne da avó, né? O lobo não só ele come, ele oferece para ela come também. São coisas que nós hoje dizemos, meu Deus, que horror, né? Mas a gente tem que pensar que são outras épocas, e as dificuldades vividas são outras, né? Em todos os aspectos, né? Então, tem violência? Sim, tem muita. Então, esse é o primeiro ponto. Tem violência? Tem. Quando a gente olha as versões da Disney lá de trás, né? As versões tradicionais da Disney, e também quando a gente vai na livraria e olha muitas das edições que existem do Perrault, do Grimm, do Andersen, né, que são assim, os autores mais, né, os compiladores mais presentes, né, nas livrarias, né, a gente vai vendo muitas adaptações cada vez mais suavizadas, né? Então, uma vez eu comparei vários finais, né? Peguei um conto, né? E fui ver várias edições, né? Então, lá nos Grimm, a madrasta tem um final extremamente doloroso, né? Ela realmente é executada de uma maneira cruel. Aí você tem a versão em que apenas diz ela foi executada, e aí tem as histórias em que ela simplesmente some da história, simplesmente não se menciona, ela simplesmente desaparece. Então, as adaptações, elas vão eliminando isso, né? E quando nós olhamos, sei lá, um livro como, por exemplo, o Bruno Bettelheim, né? A Psicanálise dos Contos de Fadas, né? Pelo menos ali a gente tem um psicanalista fazendo um estudo dos contos e dizendo que a criança tem os seus problemas, os seus medos, os seus desafios. A criança tem dificuldade para enfrentar uma série de coisas. Então, aquilo que para nós adultos às vezes, né, parece uma coisa terrível, eu não vou dar isso para a criança, isso pelo menos na visão do Bruno Bettelheim, né, pode, ao contrário, auxiliar a criança a vencer, a enfrentar, né, a simbolicamente trabalhar com aquele conteúdo, né, que ela está precisando trabalhar. E eu acho que quem conta histórias para crianças, eu acho que vai comprovar o que eu vou dizer. A própria criança, ela pede certas histórias. Então, tem uma certa fase em que ela diz, me conta aquela de novo. Mas eu já contei ontem. Mas conta hoje de novo. Então, você contou ontem, ela quer hoje, vai querer amanhã, até o dia em que ela chega e diz, pronto, me conta outra. Né? Quer dizer, é uma fase,
aquele conto é pedido porque aquele conto mexe com aquele problema, com aquela dificuldade que a criança está enfrentando naquele momento. Então, às vezes, certas coisas também precisam ser dadas para a criança, né? Não só o que é belo, porque o nosso mundo e o mundo dela também tem problemas. Não é um mundo cor-de-rosa. E eu acho que os contos de fadas, eles ajudam exatamente isso, a enfrentar problemas. Se tem algum lugar no mundo onde tem problemas, é nos contos de fadas. São dificuldades de tudo quanto é tipo. E o herói ou a heroína, né, os protagonistas, eles são submetidos a provas, são submetidos a injustiças, são, às vezes, submetidos a anos de trabalho sujo, trabalho pesado, exclusão, né? Quer dizer, marginalização. É só olhar nos contos de fadas que a gente tem exemplos de todo tipo. E crueldades, eu não sei, mas eu acho que a criança vive isso no mundo dela, e eu acho que os pais que tentam fazer de conta que o mundo não tem isso, eles talvez estejam dando menos recursos para essa criança também conhecer e lidar com as coisas. Eu acho que se a crueldade nos contos de fadas fosse uma coisa causadora de problemas, eu acho que lá atrás, 200 anos atrás, quando os contos começaram a ser dirigidos para crianças, eles já teriam percebido que isso aí, né, não dá certo. E ao contrário, eu acho que ao contrário, a criança pede, a criança busca, a criança se interessa. E eu acho, eu sou capaz de apostar, se a gente fizer uma pesquisa aqui, né, nós, né, que estamos aqui juntos, todos nós, inclusive eu, entramos em contato com contos, e os contos foram fundamentais. Eu não sei vocês, mas eu lembro de contos que eu li ou que me contaram quando eu tinha 7, 8 anos. Eu lembro até hoje o conto. Né? Tem alguns que eu até acho chato, porque eu não lembro o nome, daí é tudo para eu saber o nome, não sei mais, mas a história eu lembro. A imagem, a ilustração que eu vi no livro, eu lembro. Então, é uma coisa que fica com a gente, é uma coisa que nos. É uma coisa que nos enriquece. Eu acho que não tem palavra melhor. Então, a violência, eu pessoalmente, eu não acho que essa violência nos contos também seja gratuita, né? As histórias, elas, digamos assim, aproveitam essa violência, eu diria, para duas funções, umas duas funções principais, né? Quer dizer, no primeiro momento, o ou a protagonista sofre algum tipo de violência, né? Tem um conto dos irmãos Grimm, em que uma menina, no pleno inverno, a madrasta dá para ela um vestidinho de papel, né? Então ela, né, quer dizer, um vestido de papel, ela está totalmente exposta ao frio, e ela tem que sair de casa e procurar morangos, e só pode voltar para casa quando tiver morangos. Ou seja, ela está condenando a menina a morrer congelada porque ela não vai achar morangos. Claro que ela chega na floresta, tem uma casinha ali, ela vai, varre a casinha, e aí tem 3 anões morando ali dentro, e eles dão comida, né, aquecem a menina, dão um casaco para
ela, tudo, e dão morangos para ela voltar para casa. Então, a violência nesse momento, ela está dirigida contra o protagonista, tornando a vida desse protagonista não só difícil, mas às vezes até ameaçada mesmo, né? De uma forma extrema. Essa violência, em geral, não chega às últimas consequências, mas existem contos em que o ou a protagonista realmente são mortos pela madrasta para depois serem revividos, né, serem salvos. Mas então a primeira violência dentro da história ela funciona para mostrar a situação desse protagonista e também mostrar a capacidade desse protagonista de conseguir uma reviravolta, de fazer com que a maior adversidade se transforme em uma vantagem para ele. Então, em termos narrativos, essa primeira violência, ou vamos pensar o trabalho pesado da Cinderela, né? Vítima de chacota das irmãs postiças, tudo, né? Quer dizer, toda essa violência, ela caracteriza a situação de penúria do personagem, também faz com que o leitor, ou quem está assistindo, né, sinta pena e, inclusive, se identifique, né? Eu acho que né, a gente começa a torcer pelo personagem, mas em termos da organicidade da narrativa, essa violência, ela estimula que a narrativa ande e o protagonista justamente consiga mostrar o valor dele, a força dele, a resistência dele, as qualidades, a energia, né? Quer dizer, todas as qualidades que ele tem. Então, essa é uma parte importante, na verdade, dentro das histórias. E, no final, a outra violência é o castigo da madrasta ou do lobo, né? do malfeitor, né? O rei malvado, enfim, né? Aquele que é o malvado, ele sofre uma violência no final. Uma coisa que eu sempre acho muito interessante é que a violência contra o agressor, contra o malvado, ela é realmente extrema, ela é realmente terrível. E eu acho que quando a gente olha as versões da Disney, né, todas essas, né, é mais nesse momento que essa suavização acontece. Porque muitas vezes a bruxa, enfim, o malvado, eles são mortos de uma maneira extremamente dolorosa, né? Acho que quem está assistindo aqui provavelmente sabe, né? Branca de Neve, a madrasta, ela chega no casamento da Branca de Neve e aí sapatos de ferro aquecem, né? Põem brasas quentes dentro desse sapato de ferro. A madrasta é obrigada a calçar esses sapatos e dançar até morrer. Mas isso aí é uma sessão de tortura, né, extrema, mas simbolicamente esse extremismo também faz sentido, né? Aquela figura, né, a madrasta, enfim, o lobo mau, né, também é morto pelo caçador, né? Essa violência extrema, ela funciona
né, já que a maldade daquela figura foi extrema, o castigo está na mesma medida. É uma ideia de, eu não sei se justiça é a palavra adequada, mas de um equilíbrio, né? Emocionalmente, simbolicamente, há um equilíbrio entre o patamar que aquela figura alcançou e aquilo que ela vai sofrer mais tarde. Então, dá para dizer que aquele malvado cometeu várias maldades, em geral não fatais, né? E no final a gente tem um momento, um gesto, né? Quer dizer, é uma coisa bem pontual e, portanto, toda aquela maldade feita aos pouquinhos para o herói ou para a heroína é condensada e, com isso, então, a gente tem uma execução extremamente cruel no final. Simbolicamente, a ideia, né, é ter um equilíbrio. Né? Então, eu acho que dentro, né, se a gente pensar a narrativa como um organismo, né, esses elementos aí, então, chegam a uma média, né, a um equilíbrio no final. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.